Olá, seja bem-vindo a esse tempo de devocional da Comunidade do Redentor. É um tempo muito precioso, onde a gente separa um período do nosso dia para estudar a Palavra de Deus, para ouvir a sua mensagem, para sermos edificados por Ele. Nós estamos agora na nossa leitura bíblica no capítulo 23 de Atos, e eu falei já lá no capítulo 20 que era o momento de despedida do apóstolo, da sua missão, e ele está passando nesses capítulos agora e seguintes pelo julgamento, para você explicar a sua história, do que ele viveu, do que ele testemunhou e como os judeus daquele tempo receberam ou não receberam. E quem sabe esse é um momento que a gente vai estudar, não tem tantas ênfases assim teológicas, mas tem um contexto, um panorama do Novo Testamento, o contexto dos grupos sociais, da composição daquela época, que é extremamente importante para a gente entender o texto bíblico, que seja de grande proveito para você. Eu quero destacar para você que o palco do Novo Testamento é o Império Romano. Por isso, o Império Romano ele tinha um acordo com os judeus em que os judeus poderiam fazer as suas celebrações, os seus cultos, as suas festas, e isso tudo era garantido pelo Império. Mas ele não tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Então a gente percebe que existe um julgamento feito pelo Sinédrio, que é esse conselho de sacerdotes, esse conselho de rabinos, né, que julgam as coisas em Israel, entre o povo, mas para um julgamento de morte, era um julgamento que cabia ao Império Romano. Por isso o apóstolo Paulo ele vai passando e pingando de galho em galho, de julgamento em julgamento, porque a gente percebe uma coisa importante a respeito desse julgamento de Paulo, é que Paulo era cidadão romano. Então Paulo apela, por exemplo, em um determinado momento, a César. Todo cidadão romano tem direito a ser julgado por César. E é interessante que o cidadão romano, além de não pagar imposto, ele tinha muitos privilégios em termos de julgamento. E Paulo se utiliza disso como alguém que era cidadão romano, fazia parte daquela sociedade, daquele império romano. Então, de maneira prática, eu queria trazer 3 reflexões para vocês. Primeiro, Paulo estava diante de um sinédrio, ou seja, esse conselho de judeus que julgavam as questões do povo. Paulo, percebendo a situação, ele cria um conflito entre fariseus e saduceus, que eram um grupo, seitas entre os judeus. Os fariseus, eles eram da mesma linhagem que o apóstolo Paulo. Paulo também era um fariseu antes de se converter a Jesus. E os saduceus tinham um aspecto que eles não acreditavam na ressurreição. E Paulo é exatamente isso que ele prega. Ele diz o seguinte: sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. E aí ele já entrou no conflito. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Falava que Jesus tinha ressuscitado. E aí, olha o que ele causou. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitiam todas essas coisas. Interessante, Paulo, ele entrou no conflito, ele acabou brigando naquela situação, colocando esses grupos sociais um contra o outro. Terceiro ponto aqui é que o julgamento é conduzido ao governador Félix, por conta da cidadania de Paulo, e Paulo ainda apela para César. Por isso que esse tempo aí de julgamento de Paulo é bastante demorado, tem várias viagens, porque Paulo apela também a César por conta da sua cidadania romana. E o que eu quero deixar para você de reflexão, e dando esse contexto para você, porque nós como igreja nós acreditamos nisso, que a Bíblia precisa ser lida de acordo com o contexto histórico que foi escrita, a fim de preservarmos a relevância de sua mensagem para hoje. Nós entendemos o seguinte, que quando nós entendemos a profundidade do texto bíblico para a sua época e para o seu momento histórico, a gente consegue perceber a sua grandeza e o seu poder para hoje. Se nós pensamos um versículo bíblico e jogamos para o nosso contexto, ela tem uma grande possibilidade de ser diluída na sua relevância. Mas quando a gente percebe aquele contexto em que Paulo estava vivendo e vê o poder da sua mensagem naquele momento e a maneira como foi recebida a mensagem, a gente consegue também olhar para hoje e perceber o poder que ela tem
para hoje. Então eu queria te estimular nessa tua leitura bíblica que você tem nos acompanhado, a quem sabe acompanhar com uma Bíblia de estudo, NVI ou outra que você tenha, algum dicionário bíblico, algo que te ajude um pouco mais a crescer no contexto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para que você possa sim perceber a relevância também para os nossos dias. A mensagem é poderosa, à medida que a gente vê o seu poder na época e traz também para que tenha essa relevância e esse poder para nós hoje. Que Deus abençoe na sua reflexão e aprofundamento bíblico, para a edificação da sua vida e para testemunho do seu reino hoje. Amém.